pai quer ajudar o filho, quer facilitar, quer proteger, quer garantir que ele passe uma vida sem dificuldade. Mas assim, existe uma pergunta muito importante. Você quer criar um filho preparado para a vida ou dependente de você? Me responde aí, né? Então, hoje eu vou te mostrar tudo, como criar os filhos independente financeiramente, mesmo desde cedo. Eu sou Nizeuda Nascimento, eu trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, empresas de pequeno, médio e grande porte, sempre na área de finanças, ajudando as empresas a conseguirem administrar os seus recursos financeiros e obter lucros, que é o objetivo de toda empresa, né? Então eu tenho uma experiência grande de 40 anos. E hoje eu trabalho como planejadora financeira, ajudo pessoas, famílias, crianças que querem se organizar financeiramente para ter uma vida mais próspera e tranquila. E também ajudo as empresas que querem ter uma estratégia financeira para que consiga ter um resultado positivo, óbvio, financeiramente. Muitos adultos hoje têm dificuldade com o dinheiro, e muitos mesmo. Saiu uma pesquisa recente que 80% dos brasileiros estão endividados. Então, isso é tudo falta de conhecimento financeiro, né? Porque são pessoas que não têm limite, né? Então, assim, as pessoas não sabem controlar os gastos, não sabem planejar, não tem limite, né? Isso não é na vida adulta, começou lá de trás, desde quando era criança, né? Porque a gente consegue ensinar limites, escolhas, tudo isso quando é criança. Então, mas assim, apesar de estar um número alto de pessoas endividadas, que não sabem se relacionar com dinheiro, que têm dificuldade, a notícia boa é que isso pode ser ensinado. Então, assim, se a gente ensinar os nossos filhos, eles não farão parte dessa estatística, né? Então, isso é a notícia boa que eu tenho para dar para vocês. Bem, o primeiro passo para a gente ensinar as crianças a conseguirem ser adultos independentes financeiramente é ensinar as escolhas. Então, assim, a criança não pode ter tudo. A gente tem que ensiná-las a escolher. Então, assim, tem que ser com coisas simples. Olha, se você escolher isso, você não vai ter isso. Aí ela também vai aprender o que é prioridade, vai definir prioridade dentro de duas coisas. Ela vai ter que fazer uma escolha, então provavelmente ela vai escolher o que é mais importante para ela, o que é prioridade. Então, esse é o passo número 1, que são as escolhas. O passo 2 é ensinar a consequência. Então, os pais sempre tentam evitar que a criança cometa erro e daí eles acabam fazendo por ela. Então, a gente tem que deixar que elas errem, porque o erro ele ensina. Então, e a criança ela aprende rápido, né? Então, por exemplo, se ela gastar tudo a mesada dela na primeira semana, a gente não tem que complementar, tem que deixa ela sentir que ela errou. E daí no próximo mês ela não vai fazer isso, porque o erro faz com que a gente aprenda. E a criança, ela aprende rápido, então a gente tem que deixar. Então, ensinar a consequência das escolhas, né? O terceiro passo é dar responsabilidade. Então, assim, a independência, ela não nasce, ela é construída, né? Então, a gente tem que dar pequenas responsabilidades para as crianças para que elas aprendam no futuro que ela vai ter uma responsabilidade maior, né? Então, ela tem que cuidar do próprio dinheiro, ela tem que decidir o que ela vai comprar, ela tem que aprender a esperar, é o que eu tinha falado antes, né? Que às vezes ela vai querer uma coisa que custa mais do que ela ganha de mesada por mês. Eu fiz um vídeo só explicando mesada, depois você pode até voltar lá e assistir o vídeo. Então, assim, se ela quer uma coisa que custa 3 vezes a mesada, ela vai ter que saber que ela vai ter que esperar, vai ter que juntar o dinheiro até adquirir
aquele dinheiro para ela comprar. E isso, assim, é uma consciência que ela vai criando e vai tendo essa responsabilidade de guardar o dinheiro para conseguir atingir um objetivo que ela queira, né? Então, a responsabilidade é extremamente importante para que as crianças cresçam aprendendo a ser independente financeiramente. O passo 4 é não resolver tudo, né? Os pais têm mania de querer resolver tudo para as crianças, mas a gente tira a oportunidade deles aprenderem. Então, assim, é errando que se aprende. Então, ele tem que pensar, ele tem que decidir, ele tem que errar enquanto é pequeno, porque as consequências são menores, né? Se ele não aprende aqui, quando ele for adulto, ele vai errar e pode ter a consequência muito mais séria do que agora. Então, a gente não deve resolver tudo pelos filhos, né? E o 5 é ser exemplo. Esse é o mais importante, em todos os vídeos eu tô falando isso, que o exemplo é o mais importante, ele tem que estar, a nossa fala tem que estar de acordo com as nossas ações, porque os filhos observam, se você não tem controle financeiro, ele vai aprender com isso, se você não planeja, ele vai aprender com isso. Então, a independência financeira começa no exemplo. Então, assim, eu acho que é o passo mais importante, porque a observação, né? As crianças observam o que a gente faz. Então, se a gente não faz o que a gente fala, ele vai pegar o que a gente faz. Então, o ideal é que a gente fale e faça a mesma coisa, que sejam em harmonia, né? Em sintonia, na verdade, né? Para que as crianças consigam seguir o que a gente quer que eles façam, né? Então, esses são 5 passos para as crianças conseguirem ter a independência financeira quando adulto. Recapitulando aqui, os 5 passos que a gente tem que fazer para ensinar os filhos a serem independentes financeiramente quando adulto. Então, primeiro, ensinar as escolhas. Quando ele sabe que ele tem que escolher alguma coisa, ele já vai também aprender sobre prioridade e vai saber também que ele não pode ter tudo. Aqui a gente já ensina várias coisas, né? A gente ensina limites, porque se ele tem que escolher, ele tem um limite, né? Sabe o que é prioridade, né? Porque a escolha faz com que ele faz com que as opções que ele tenha, ele vai escolher o que é mais importante para ele. Então, é a prioridade, né? Então, esse é o passo 1. Passo 2 é ensinar as consequências, que cada escolha tem uma consequência. Então, se ele fizer uma má escolha, ele pode ter uma consequência não tão boa. Então, esse é o segundo passo. É importante que a gente ensine eles também. O terceiro é dar responsabilidade. Então, quando você dá responsabilidade para ele, ele já começa a saber que ele tem que administrar o dinheiro dele, que ele tem que fazer as escolhas que é importante para ele e que ele vai ter a responsabilidade de administrar aquela mesada, aquele dinheiro naquele mês. Se ele gastar tudo no primeiro dia, ele vai ficar os outros dias todos sem dinheiro. A gente não pode complementar, né? Então, é extremamente importante. O quarto passo é não resolver tudo para eles. A gente quer resolver tudo para que eles não sofram, mas a gente está só postergando um sofrimento que vai ser muito maior no futuro. Então, se a gente faz tudo agora por eles, ele vai ter um futuro que ele vai sofrer muito depois, porque a vida de adulto não é fácil e ele não vai ter os pais o tempo todo ao lado dele, escolhendo por eles, não deixando que ele sofra. Então, ele vai ficar bem fragilizado quando adulto. E o último, o mais importante, a gente tem que ser exemplo. Então, tem que ser o exemplo do seu filho. Então, o que você faz, ele vai olhar e vai fazer. Então, é importante que você faça o que você está ensinando para ele, para que ele aprenda certinho, né? Então, assim, criar um filho financeiramente independente não é sobre dar tudo, né? Muito pelo contrário, a gente tem que ensinar, porque um dia ele vai, quando ele crescer, ele vai caminhar sozinho
E daí o que vai ficar são os ensinamentos, né? Ensinamento que os pais deram para ele. Isso que vai ficar na cabeça dele. Então não adianta dar tudo agora, porque a gente também não vai dar tudo a vida toda. E que não é bom também isso, dar tudo a vida toda, mesmo que a gente tenha condições. Mas ensiná-los que eles têm que lutar pelo que eles querem. E o que eles querem conquistar depende das escolhas que eles façam durante a vida toda. Então, assim, esses 5 passos aqui que eu passei é o antídoto dos comportamentos que os pais fazem errado, que eu falei no vídeo anterior. Então, tudo que os pais fazem querendo proteger, querendo salvar, querendo que os filhos não sofram, a gente está criando um adulto fragilizado. E aqui é tudo que a gente tem que fazer para que eles cresçam com clareza financeira. Então, esses são esses passos. Bem, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Eu sempre falo de educação financeira aqui no meu canal, né, para a família, para as pessoas, para que elas tenham um entendimento melhor sobre educação financeira. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você quer saber mais sobre educação financeira, planejamento financeiro, eu tenho um curso que eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão ou algum tema sugerido aí que você quer que eu fale, deixa aqui nos comentários, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.